Deus, irmãos, por esta manhã abençoada, né? Já temos ouvido palavras abençoadas, já temos ouvido alguns louvores que de fato tocaram os nossos corações. Já podemos sentir a presença maravilhosa, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele age em nossos corações, um bálsamo atinge os nossos corações, e parece que as preocupações elas passam para um segundo plano, porque o poder que age em nós é um poder muito maior, que consegue aquietar os nossos corações, graças a Deus. Mas, meus irmãos, durante esse mês, o mês passado, nós temos abordado um tema aqui nos nossos ensinamentos nas quartas-feiras, um ensinamento muito interessante, um ensinamento muito importante, que eu gostaria de tomar por base a minha palavra desta manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa realmente tomar a porta dos meus lábios para ser bênção para a sua vida nesta manhã. No livro Apóstolo Paulo, na sua primeira carta, que é aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 11, que você já conhece talvez de cor, mas ele fala algumas coisas muito interessantes, e ele podemos dizer, talvez até um pouco duro nas suas palavras, mas ele fala palavras que servem para a nossa reflexão. A partir do versículo 26, nós vamos ler até o versículo 30, o apóstolo Paulo dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aí depois ele fala no 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, ele fala indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz também, examine-se, pois, o homem, faça uma análise, o homem de si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice, porque o que come e bebe, aí ele diz, indignamente, deu um nó aqui na língua, né, o pastor Joel, não, o pastor Joel está ali, o pastor André está aqui. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí aqui complica, olha, ele diz, por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele diz, por causa disto, alguma conduta, algum comportamento
ensinamentos de Cristo, o que temos aprendido com a palavra de Deus, esta transformação até vida que o Senhor Jesus conquistou na cruz, ela tem que refletir em uma vida cristã digna. Nós ouvimos falar indigna, indignadamente, mas a vida cristã é viver e andar de forma digna. Aleluia. Digna é viver de forma correta, é viver de forma justa, é viver de forma respeitável, de forma íntegra, é viver de forma adequada. É isto que nós aprendemos quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus. E não sei se vocês sabem, mas seguindo estes princípios que nós aprendemos com a palavra de Deus, muitas vezes só em colocar estes princípios em prática, em viver de forma digna, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, só pela nossa forma de andar, nós já pregamos um Cristo ressuscitado. Aleluia. Nós já pregamos um Cristo que transformou a nossa vida. Alguém poderá questionar como esta pessoa, este homem, no passado, ele vivia de tal forma, ele era assim, ele agia assim, mas agora a vida dele foi transformada, ele vive de uma outra forma, ele vive de uma outra maneira, ele vive de forma digna. O que aconteceu com esse homem? Olha, este homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. E este Jesus transformou a vida dele. Ele transformou a vida dele. E estes valores que nós aprendemos com a palavra de Deus, vivendo de forma digna, são valores que devem ser semeados, são valores que onde quer que nós estejamos, nós temos que estar plantando estes valores, anunciando estes valores. Olha, eu aprendi com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aqui a palavra, ela está falando de uma forma que ela fala aqui daquele que toma o cálice do Senhor indignamente. Se está falando indignamente, isto é o oposto daquilo que nós acabamos de falar. Isto vai na contramão daquilo que nós acabamos de falar. É aquele que vive de forma indigna. É viver, é andar de forma desapropriada. Significa dizer que vive uma vida sem seguir nenhum princípio. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 30, ele diz: por causa de
isso que ele fala por causa disso. Sabe quando você descobre algo, foi revelado? Descobri, é por causa disto. É por causa disto que está acontecendo isto. E o apóstolo Paulo, ele fala, é por causa disto. É por causa disto que há. Ele não está dizendo que houve nem haverá. Ele está dizendo, é por causa disto que há. É por causa disto que há. Isto é presente. Isto não é passado. Isto não é futuro, não é futuro. Ele está dizendo, por causa disso há entre vós. E quando ele fala entre vós, ele já está se dirigindo à igreja de Corinto. Ele tem em vista uma igreja, e ele está falando, são comportamentos e condutas que permeiam a igreja. Há entre vós. E se nós forçássemos ainda mais este versículo, poderíamos dizer mais doloridamente, é por causa disto que há entre nós. E se falarmos entre nós, nós estamos trazendo para nós, estamos trazendo para a nossa casa, estamos trazendo para perto de nós. Há entre vós muitos. E quando ele fala muitos, ele não está falando um, ele não está falando dois, três, ele está falando muitos. E estes muitos significava que restava alguns poucos fiéis, alguns poucos que viviam uma vida cristã digna, como deveria viver. Há entre vós, por causa disto, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Isto é decadência. Podemos dizer que isto é uma decadência espiritual. Podemos dizer que isto são níveis de paz conquistada com sangue. A igreja que foi resgatada não com ouro, nem com prata, mas com sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, ela foi resgatada, e esta igreja, ela tem o dever de se portar com dignidade, de se portar de forma digna. E quando ele fala fraco, doente, que dorme, ele não está se referindo a uma deterioração do corpo físico. Não, ele está falando de uma situação que está dentro da igreja, uma situação que penetrou no meio da igreja, uma situação que compromete a vida espiritual, compromete a vida espiritual. E veja que é uma debilidade que vai crescendo, aumentando seus níveis. Ele fala fraco, talvez quando está fraco ninguém se preocupa. Ele fala doente, talvez não se preocupa, mas ele fala mais grave, muitos que dormem. O dormir aqui é a morte espiritual, e a morte espiritual é o estágio mais danoso que pode ter na igreja.
e amanhã, hoje tem culto, estou aqui, Bíblia embaixo do braço, glória a Deus, as pessoas te olham, nossa, que exemplo de pessoa, mas quando você sai porta fora, você tem uma outra conduta, um outro comportamento. Jesus, assim que ele chamou os seus discípulos, Pedro venha, Bartolomeu venha, Mateus venha, chamou seus 12 discípulos, subiu no Monte das Oliveiras, e uma das suas primeiras palavras, ele disse: olha, vocês estão recebendo o meu ensinamento, a minha palavra. A partir de agora, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês devem ter um comportamento diferenciado. Você não é mais igual. Você ali dentro da sala de aula não é apenas mais um. Ali você é sal da terra e luz do mundo. Ali no seu emprego, você tem que viver de uma forma diferenciada. As pessoas, elas devem ver a sua forma digna, a sua forma honesta, a sua forma, o seu procedimento aprovado, e por causa de ver tal comportamento, elas possam glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito mais se prega com a sua maneira de ser, com o seu comportamento, com a sua vida cristã, do que com as suas palavras. Se preocupe mais em falar menos e se apresentar mais. Se apresentar como alguém que encontrou com o Senhor Jesus e teve de fato a sua vida completamente modificada, completamente transformada. Mas tudo tem um começo. A pessoa, ela não fica enferma de uma hora para outra, não. Tudo tem um começo. Todo declínio tem o primeiro degrau abaixo, né? As coisas começam quando nós, ao invés de nos preocuparmos em alimentar o nosso espírito, nós nos preocupamos muito mais em alimentar a nossa carne. O apóstolo Paulo fala que aquele que se inclina para as coisas do Espírito, este alcança vida e paz. Mas aquele que se inclina para as coisas da carne, buscar as coisas da carne é buscar a morte. Se inclinam para a morte. O próprio Jesus disse: se você puder optar, buscai primeiro. Olha, se você tem a opção, 2 caminhos. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe as suas debilidades. Busque primeiro o reino de Deus. Aleluia! Busque primeiro o reino do Senhor, né? Porque aquele que se inclina, está em Romanos 8, versículo 6, porque a inclinação para as coisas da carne é morte, mas a inclinação para as coisas do Espírito é vida e paz. Sabe qual o alimento seu diário? São os frutos espirituais.
Você tem que se alimentar todos os dias com os frutos espirituais, com o fruto da bondade, o fruto do amor, o fruto da fé, o fruto da mansidão. Estes são os frutos espirituais que alimentam o nosso espírito, e você vai se tornando forte. Mas quando você se alimenta com os frutos da carne, com a inveja, com a ira, com a contenda, com o orgulho, com a confusão, isto é alimentar a carne, e o final disso é morte. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é um Evangelho transformador. Ele tem que transformar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele pregou na igreja de Corinto. Ele pregou por 2 anos este Evangelho transformador. E agora, com que tristeza, ele se depara com uma situação. A Bíblia diz que ele está lá em Éfeso, quando uma família de fiéis, da família de Cloé, vai até ele e fala: olha, Paulo, a igreja que você deixou lá em Corinto, a igreja lá está uma igreja problemática. Você sabia que a igreja agora ela está completamente dividida? Uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que é de João, outros dizendo que é de Cristo. Você sabia, Paulo, que ali na igreja tem até dissensões? Tem aqueles que são um pouco mais ricos e eles desprezam aqueles que é mais pobre, até desprezam. As pessoas olham para uns para os outros com ódio no coração. Não foi esta igreja, Paulo, que você deixou lá, mas a igreja, ela simplesmente está tomando uma outra rota. E o apóstolo Paulo, ele cansou de dizer: olha, eu quero deixar bem claro para vocês que quem está em Cristo, quem diz que aceitou ao Senhor Jesus Cristo, este tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. A vida tem que ser uma novidade de vida. Não pode viver da forma que vivia antigamente. Não pode. Tem que viver de forma diferenciada. Em Romanos, o próprio Paulo, ele fala: olha, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o velho homem, aquele homem que tinha aqueles comportamentos de antes de Jesus. Tem Jesus, tem a cruz, antes da cruz e depois da cruz. É aquele homem que antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia classifica como o velho homem. Este homem, ele tinha comportamentos desadequados. A mente deste homem era uma mente, a Bíblia diz, entenebrecida, uma mente coberta pelas trevas, era dominado pelo mal, dominado pelo homem, pelo inimigo de nossas almas, dominado pelas suas próprias concupiscências. Mas o apóstolo Paulo fala que por intermédio de Jesus Cristo, esse homem foi sepultado. E se esse homem foi sepultado, ele deixou de existir. Por quê? Porque em Jesus nasceu um novo homem ressuscitou. E este homem, ele deve
forma digna, ele deve andar em novidade de vida, andar de cabeça erguida e com dignidade, porque ele foi transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para Tito, o apóstolo Paulo disse: Tito, você encontrou com o Senhor Jesus, então você tem que ser exemplo de boas obras. Onde quer que você esteja, seja exemplo. Exemplo de um bom comportamento. Exemplo de uma vida digna. Exemplo de honestidade. Nós não podemos envergonhar a Cristo por causa da nossa conduta e do nosso comportamento. Quantas pessoas já não estão mais se preocupando com o que os outros vão pensar? Quantas pessoas, ao invés de estar pro reino, através do seu comportamento, estão indo contra o reino, despregam a palavra, despregam o evangelho, porque eu não quero ser uma pessoa como você, que diz que Cristo transformou a sua vida, mas o seu comportamento te desabona. Prefiro eu ser e ficar como eu estou, porque este Cristo eu não quero para a minha vida. Por quê? Por causa do comportamento, por causa da conduta. Mas muito bom quando o seu vizinho, quando o seu colega de trabalho, ele olha para você e diz assim: eu noto você com um comportamento diferente, você não se abala com as coisas, às vezes, sabe, parece que está caindo um terremoto do seu lado, e você está aí tranquilo, em paz. O que está acontecendo com você? Olha, eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. E o próprio Jesus, ele disse que a paz que nós temos, o mundo ele não entende, ele olha e não compreende. As coisas estão desabando sobre você e você está aí nesta paz. O mundo não entende esta paz e nem pode entender esta paz. Esta paz é a comunhão com Deus, foi adquirida pelo próprio Senhor Jesus. Outra hora não tínhamos esta paz, porque os nossos pecados, eles faziam uma divisão, os nossos pecados, eles faziam uma separação entre nós e o nosso Deus. Éramos inimigos, mas o Senhor Jesus, Senhor Deus, pela sua misericórdia, ele enviou o seu Filho por amor a nós, e o seu Filho Jesus morreu na cruz, sacrificou-se por nós para nos resgatar, e novamente ele nos deu acesso ao Senhor Deus. Hoje usufruímos desta paz, porque esta paz ela foi nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Corinto estava dividida. A igreja de Corinto perdeu a comunhão. Algumas pessoas da igreja de Corinto ali tinham dificuldade de abandonar as práticas antigas, né? E seguir os ensinamentos do Senhor. Quantas pessoas querem estar na igreja, mas querem continuar com as práticas antigas, né? Quantos dos nossos jovens, quando estão entre os outros jovens, querem falar igual aos outros jovens? Muitas vezes na nossa a igreja de hoje,
Nós vemos até alguns jovens, pasmem, falando até palavras torpes. Por quê? Porque é moda, porque todo mundo fala, porque sabe, é alcançar um nível no meio da aspas, galera, tá ali, sabe, em alta. Mas a pergunta do Senhor Jesus é: onde está o sal da terra e a luz do mundo? Você não tem que ser igual, você tem que ser o diferencial. Não importa que toda aquela turma, que toda aquela galera esteja em trevas, que a luz esteja apagada, mas Deus te colocou ali dentro. Quando Ele te colocou ali dentro, ali acendeu uma luz que pode, por intermédio daquela luz, transformar. Esta é a proposta, este é o desafio: transformar aquele ambiente. Para isso estamos aqui. Esta é a nossa responsabilidade. E o próprio Jesus, ele disse aqui, o próprio texto que nós lemos: todas as vezes que beber este pão e anunciar este cálice, anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Então nós temos esta proposta, nós temos este desafio. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto quando eles tendo esta conduta, este comportamento. Ele diz: vocês não aprenderam assim, né? Nós estamos aqui frequentemente aprendendo acerca da palavra de Deus, aprendendo acerca de conduta e comportamento. O Senhor Jesus, Ele nos instrui, temos a palavra de Deus para meditarmos nela, e nós não aprendemos a ter um comportamento que fuja da dignidade que está proposta na palavra do Senhor, né? Este é o evangelho que nós pregamos, este é o evangelho que nós anunciamos. O apóstolo Paulo, ele fala ali no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho só de palavras, mas ele é um evangelho de poder do Espírito Santo, porque ele é um evangelho que propõe a transformação. Ele é um evangelho que transforma por intermédio do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui na presença do Senhor nesta manhã, eu quero crer que por você aqui você está de pé na presença do Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra: aquele que está em pé, tenha cuidado para não cair. O mundo aí fora, ele lança frequentemente os seus fardos, os seus pratos, né? Quando nós saímos da igreja, porta fora, né? Tudo é possível acontecer, mas que nós nunca nos esqueçamos, que você nunca se esqueça que neste mundo aí fora, neste mundo cruel, neste mundo mau, neste mundo perverso, nós, a igreja do Senhor, continuamos a ser o sal desta sociedade, a luz desta sociedade. O evangelho não mudou, a palavra não mudou, continua sendo a mesma. Se não dá para pregar com palavras,
prega com a sua conduta, prega com o seu comportamento, que certamente vidas serão transformadas por intermédio da sua vida. Amém, irmãos?